Bom, vamos dar continuidade aqui em Araucária ao nosso estudo sobre Romanos, né? Esse estudo não está completo no Teodidatas, mas eu estou aproveitando o que eu já fiz em outros dois estudos, outros dois vídeos, aproveitando o estudo e produzindo conteúdo também para o canal, quase como que num podcast. O nosso assunto de hoje, então, é o capítulo 7 de Romanos. Mas o tema central desse capítulo 7 é a ideia de lei e como o homem se relaciona com a lei de Deus, né? Eu estou aqui com o Vinícius e com o Jair. E nós precisamos só lembrar que em Romanos, Paulo trata também de forma indistinta do assunto dos gentios e dos judeus. Tanto como os gentios são indesculpáveis diante de Deus, né, diante da natureza da criação, isso está lá no capítulo 1, como os judeus são indesculpáveis diante de Deus exatamente por terem a lei e não agirem de acordo com a lei, isso está lá no capítulo 2, e ele faz até um contraste entre judeus e gentios ali, gentios que não têm lei, mas vivem por natureza em conformidade com a lei. E aí no capítulo 3 ele demonstra a indesculpabilidade de todos, né? Depois ele avança no capítulo 4, fazendo um paralelo com Abraão, para tratar da justificação pela graça. No capítulo 5, comparando a situação de Cristo e Adão, né? No capítulo 6, falando da morte para o pecado. E aí aqui, após falar da morte para o pecado, né, ele introduz o problema da lei, Paulo introduz o problema da lei em Romanos 7. Vamos ler o texto. Eu separei o texto aqui de uma forma um pouco didática, porque assim eu consigo ir tratando das questões específicas que vão aparecendo em cada porção do texto, até porque também não caberia na tela a passagem inteira, né? São 25 versículos, 25 versículos. Então vamos lá, Romanos 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Mas se morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. Aqui a gente já percebe qual é um dos problemas básicos para a interpretação de Romanos 7. É que Paulo emprega a palavra lei em vários sentidos diferentes. Tem pelo menos 4 sentidos principais nos quais ele usa a palavra lei aqui. E o primeiro já aparece de cara, está no verso 1. Quando ele fala que quando ele escreve que ele fala aos que sabem a lei, no verso 1, ele está demonstrando que parte dos destinatários da carta eram judeus e que por isso esses judeus conheciam a lei. De que lei ele está falando? Está falando da lei do Antigo Testamento. E aqui em Romanos, especialmente a lei moral do Antigo Testamento, o padrão moral daquilo que é certo e errado, né? Ou bom e mal. Em Gálatas, a discussão em torno da lei é uma discussão a respeito da lei cerimonial, quer dizer, dos rituais. Aqui não, aqui é especificamente em Romanos, quando Paulo usa a expressão lei, ele está tratando especificamente da lei moral, do padrão moral de santidade, de justiça, de bondade encontrado no Antigo Testamento. As pessoas tendem a falar dos 10 mandamentos, né, mas os 10 mandamentos são apenas um grande resumo, um grande núcleo dessa lei moral. Há muito mais do que 10 mandamentos no Antigo Testamento. Agora, esse é o sentido no qual a palavra lei é empregada no verso 1. No verso 2, Paulo usa a lei em outro sentido. E aqui o sentido é muito simples, é a lei do casamento. Então, Gustavo acabou de chegar aqui. Boa noite, Gustavo. Então, quando Paulo utiliza a palavra lei no verso 2, ele está falando da lei do casamento. Ele está falando apenas da indissolubilidade do matrimônio. E isso não é, na verdade, nem um ponto fundamental aqui da passagem. Ele está apenas utilizando a lei do matrimônio no verso 2 e no verso 3, a conhecida fórmula até que a morte os separe, né? Ele está usando essa lei para ilustrar que, enquanto o homem está vivo, ele é dominado pela lei de Deus. Então,
A lei, né, aquela lei que foi dada aos gentios, aos judeus, desculpa, aquela lei enquanto padrão moral, para quem conhece a lei, essa lei ela exerce domínio sobre aquele homem por toda a vida. Assim como pela lei do casamento, o homem e a mulher estão ligados por toda a vida, de maneira que só é possível que a mulher esteja livre da lei do casamento quando o marido estiver morto. De novo, Paulo usa a lei do casamento aqui como uma analogia para ilustrar o poder da lei, a eficácia da lei sobre o homem, da lei de Deus do Antigo Testamento, né? Agora, então, ele avança. E aqui ele vai falar preponderantemente da lei do Antigo Testamento, da lei moral. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência ou o desejo se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Aqui Paulo está apresentando um dilema. A lei é santa, a lei de Deus foi dada por Deus, ela é santa. Mas a lei, enquanto lei, ela não produz vida, ela produz morte. Por quê? Porque o homem não é capaz de cumprir a lei sozinho. O homem não é capaz de cumprir a lei, o padrão moral de santidade de Deus, por seus próprios esforços. E isso por causa de uma outra lei, que Paulo já começa a introduzir aqui. Então, a primeira lei, a lei de Deus. Uma outra lei, que é só um acidente no capítulo, né? A lei do casamento, que ele usa para ilustrar essa vinculação do homem à lei de Deus enquanto ele está vivo. É a primeira lei, a lei de Deus. Aqui ele já começa a apresentar a ideia de uma segunda lei, que é a lei do pecado e da morte. Por quê? Porque sabendo que a lei é boa, santa e justa, sabendo que a lei tem um padrão de santidade que deve ser seguido, o homem não consegue cumprir essa lei, por causa do pecado que habita nele. E o resultado de não cumprir a lei do Antigo Testamento, ela era muito dura, né? Muitos pecados, muito dura nas suas consequências. Santa, boa e justa na sua finalidade, mas muito dura nas suas consequências. A consequência para a transgressão de muitos pontos da lei do Antigo Testamento era, de fato, a morte. E Paulo aqui então introduz a ideia de morte por causa do pecado. Mas antes de fazer isso, Paulo já, de forma muito breve, ele já demonstra qual é o seu argumento, qual é o ponto que ele quer enfatizar. Ele mostra aqui no verso 4 que em Cristo, e isso por causa da morte de Cristo, né, e da ressurreição de Cristo, mas em Cristo nós estamos mortos para a lei. Por quê? Porque Cristo morreu a nossa morte e nós que já estamos mortos pelo próprio pecado, podemos nos identificar com Cristo na sua morte para também nos identificarmos na sua vida, na sua ressurreição, para que agora sejamos de outro. Ou seja, pertençamos a Deus e não ao domínio da lei. E é por isso que Paulo introduziu aquela analogia com o casamento. Do mesmo jeito que a mulher precisa que o marido morra para estar livre, né, nós só estaremos livres da lei por meio da morte. Então precisamos da morte de Cristo, precisamos nos identificar com Cristo na sua morte para nos livrarmos do domínio da lei de Deus. A lei de Deus é uma coisa boa, mas ela associada ao pecado do homem, ela se torna em algo mal, né? É aquilo que Paulo diz aqui nessa porção.
E é claro que a lei se torna algo mal, não por causa da lei em si, mas por causa do pecado, porque é o pecado que opera a morte. A lei de Deus, então, ela apenas serve para reforçar isso. E o pecado, atuando em conjunto com a lei, ele produz cobiça no homem, né? E a cobiça produz mais pecado, e o pecado, morte. Então, agora, na sequência do capítulo, ele vai realmente explorar essa linha de raciocínio. Logo, agora chegou o Leandro, tudo bom, Leandro? Então, a partir do verso 13. Logo, tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Talvez eu tenha dito que a lei, que era algo bom, se tornou em algo mal. Não é que a lei tenha se tornado mal, né? Mas a consequência da lei foi ruim. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então Paulo está mostrando, enfatizando aqui a lei do pecado e da morte. Quando ele é confrontado com a lei de Deus, com o padrão de santidade da lei de Deus, ele percebe que a inclinação natural dele é o pecado, é transgredir a lei. Muito embora ele, com a sua mente, consinta com a lei que é boa. Ele sabe que a lei é boa. O homem sabe que a lei é boa. Sabe que o padrão de santidade da lei de Deus é bom. O bem sempre vai ser o bem e o mal sempre vai ser o mal. Mas, quando nós somos confrontados com a lei, quando somos instigados a fazer o bem pela lei, percebemos que há uma outra lei nos nossos membros, que é a lei do pecado e da morte. E essa lei é que nos leva a transgredir a lei de Deus. Ou seja, o pecado está em nós. Na minha carne não habita bem algum, é o que Paulo diz. Agora, prosseguindo, então, ele, para encerrar o capítulo, ele apresenta um argumento ainda um pouco mais refinado. E ele vai falar de outras duas leis. E aí no capítulo 8 nós temos uma quinta lei. Ainda assim, uma quinta lei. Então, se nós somarmos todas as vezes que a palavra lei aparece aqui em Romanos 7 e ainda em Romanos 8, lembrando da lei do casamento, são ao todo 6 sentidos diferentes para a mesma palavra. Por isso que o pessoal às vezes faz uma certa confusão. Lembrando que o tema central, o começo, especialmente nos primeiros versículos do capítulo, é a lei de Deus. Depois ele introduz a ideia da lei do pecado e da morte. E agora, a partir do verso 21, ele já vai falar de outras duas leis. Acho, então, esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Então, quando ele quer fazer o bem, o mal está junto dele. Essa é uma outra lei. É simplesmente uma regra geral, Quando eu quero fazer o bem, eu percebo que o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. A lei de Deus aqui muito claramente. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento. Olha aqui, a lei do meu entendimento. Qual é a lei do meu entendimento? A lei do meu entendimento é que com o homem interior, eu consinto com a lei de Deus que é boa. Batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Então, Paulo encontra nos seus membros uma outra lei, já é uma quarta lei, porque a lei do entendimento dele é a terceira. Não, a terceira lei é essa lei dos membros dele, porque ela está no verso 21, desculpa. Ele encontra uma lei que está nos membros dele, que prende ele debaixo da lei do pecado. Aqui eu coloquei uma vírgula depois da lei do pecado que está nos meus membros, porque essa lei, Paulo está falando de duas leis aqui, Uma lei que prende ele debaixo da lei do pecado. A lei do pecado é: quem pecar morrerá.
Agora, tem uma lei que está nos membros dele, que prende ele debaixo da lei do pecado. Essa lei que está nos membros dele é: quando quero fazer o bem, não faço. Faço o mal, que não quero. A lei do entendimento é: no meu entendimento eu consinto com a lei de Deus que é boa. Mas quando eu quero fazer o bem, aí uma outra lei. Quando eu quero fazer o bem, eu faço o mal que eu não quero. E essa lei prende ele debaixo da lei do pecado e da morte. Porque o homem que pecar morrerá. O salário do pecado é a morte. Então veja, nós temos uma série de leis que Paulo começa a introduzir aqui. Depois eu vou fazer mais algumas leis que Paulo introduz. Ele usa outras palavras, ele usa a expressão lei com outras acepções. Parece um pouquinho complicado, mas não é não. Então ele encerra, só para enfatizar no verso 23, antes de ir para o 24 e 25, ele diz assim: vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento, que me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu coloquei essa vírgula porque essa lei que está nos membros dele, que é a inclinação natural dele para o pecado, é a que prende ele debaixo da lei do pecado. Vai pecar e vai morrer. Por isso que eu coloquei essa vírgula. Na verdade, Paulo, embora isso esteja no final do texto, no grego isso é plenamente possível, então Paulo dá uma ênfase que, se nós fôssemos traduzir de forma mais direta, seria assim: mas vejo nos meus membros outra lei que está nos meus membros, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Quer dizer, ele está querendo reforçar que essa outra lei está nos membros dele, ou seja, é a inclinação natural do ser humano caído para o pecado. É a inclinação natural do ser humano caído para o pecado. E por isso ele está preso debaixo da lei do pecado e o resultado disso é morte. Mas, do ponto de vista do entendimento, a lei do entendimento de Paulo é aquela que consente com a lei de Deus que é boa. Ou seja, Paulo sempre vai, considerando a lei de Deus, entender que ela é boa. Isso é uma lei, é uma regra. Mas, quando ele tenta cumprir a lei, essa é a lei que está nos membros dele, ele encontra o mal que está nele, o pecado que está nele. E esse mal, essa lei que está nele, prende ele debaixo da lei do pecado e da morte. Paulo está descrevendo a condição de todo homem sem Deus. Não tem a Deus, consente com a lei de Deus que é boa, mas não consegue cumprir a lei por seu esforço natural, por seu esforço próprio. Miserável homem que sou, agora o verso 24. Miserável homem que sou, ou miserável homem eu, quem me livrará do corpo desta morte? A lei produz a morte, quer dizer, a lei produz a morte, o pecado produz a morte. A lei no Antigo Testamento produzia a morte física por muitos pecados, por muitas transgressões. A lei do pecado e da morte produz a morte espiritual, por isso, lei do pecado e da morte. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então estamos mortos, seja uma morte física, pensando numa perspectiva do Antigo Testamento, por causa da transgressão da lei de Deus, seja a morte espiritual por causa do pecado. Quem pode livrar dessa morte, do corpo dessa morte? E aí Paulo então chega à conclusão: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Só Jesus pode livrar da morte. Só Jesus pode livrar da lei do pecado e, consequentemente, livrar o homem do domínio também da lei de Deus. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, a lei do entendimento de Paulo. Mas com a carne, a lei do pecado. Então a outra lei, a lei que está nos meus membros, me leva a servir a lei do pecado. É isso que Paulo explica. Então aparecem vários conceitos de lei aqui. E por isso é importante fazer um resumo antes de encerrar. Então aqui em Romanos 7 nós temos a primeira vez que aparece a palavra lei, e a menção que nós temos ao longo da maior parte do capítulo é a lei de Deus, ou seja, o padrão moral do Antigo Testamento. Lembrando que nos versos 2 e 3, Paulo usa a lei do casamento como uma analogia para mostrar que enquanto o homem está vivo, ou melhor, enquanto não sobrevier a morte, a lei tem domínio sobre o homem, assim como o marido tem domínio sobre a mulher tem domínio sobre o marido, vigora a lei do casamento enquanto os dois estão vivos. Depois, então, Paulo introduz a ideia da lei do pecado e da morte. Isso já está em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte.
Mas isso aparece especialmente nos versos 17 a 20 do capítulo 7. Então, primeiro a lei de Deus, depois a lei do pecado e da morte. Depois ainda a lei do meu entendimento. Está lá no verso 22. Qual é a lei do meu entendimento? Eu sei que a lei de Deus é boa. Eu sei que o que é certo e o que é errado. Ora bolas. Mas, apesar de saber que a lei de Deus é boa, apesar da lei do meu entendimento, eu tenho outra lei que Paulo chama de lei dos meus membros. Então conseguem perceber o contraste? Eu tenho a lei de Deus e a lei do pecado. Eu tenho a lei do meu entendimento, consentindo que a lei de Deus é boa, e eu tenho outra lei que está nos meus membros. Quer dizer, aqui, razão, né, contra paixões, contra inclinações naturais da carne. Essa outra lei, a lei dos meus membros, quando quero fazer o bem, encontro o mal que está em mim. A lei dos meus membros batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado. Qual é a consequência dessa outra lei, então, dessa lei dos meus membros? A consequência é que eu não consigo, naturalmente, cumprir a lei de Deus, que eu sei que é boa. No meu entendimento, de acordo com a lei do meu entendimento, eu sei que a lei de Deus é boa. Mas a lei dos meus membros, a lei do pecado, ou melhor, a lei dos meus membros, essa outra lei, ela está nos meus membros e ela me prende debaixo da lei do pecado. Eu vou pecar e por isso eu vou morrer. A única solução para isso é Cristo. Por isso que Cristo morreu e ressuscitou. Ele morreu no nosso lugar para que nós possamos nos identificar com Ele na morte e na morte dele sermos livres da lei do pecado e, consequentemente, do domínio da lei de Deus. Não estamos debaixo da lei de Deus, da lei do Antigo Testamento, no sentido de que não é esta lei que vai produzir vida para nós. O que vai produzir vida para nós é Cristo. E é por isso que no verso 3 do capítulo 8, Paulo fala da lei do Espírito e da vida, que em Cristo nos livra da lei do pecado e da morte e, consequentemente, nos livra também do domínio da lei de Deus. Porque pela morte somos livres do domínio da lei, assim como a mulher é livre do domínio do marido, né? É livre do compromisso com o marido quando o marido morre. O interessante disso tudo é nós percebermos que a lei de Deus, o padrão moral da lei de Deus, o padrão de santidade, permanece válido. Eu não posso, vai. É que eu estou gravando, Leandro, só por isso. Não, me perdoe. Tranquilo. Com uma pequena interrupção aqui do Leandro, mas a consequência disso tudo é que o padrão moral, o padrão de santidade da lei de Deus, da lei do Antigo Testamento, permanece válido. Tudo que ali diz que é certo, e tudo que ali diz que é errado. E o objetivo principal, né, o objetivo primeiro da lei é ser obedecido. Agora, nenhum homem viverá, nenhum homem será salvo por obedecer à lei, porque isso é impossível para o homem na carne. O homem viverá, será salvo por Cristo. A morte de Cristo rompe o domínio do pecado e rompe o domínio da lei moral do Antigo Testamento sobre o homem. Ou melhor, a condenação da lei moral do Antigo Testamento sobre o homem. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. É assim que começa o capítulo 8, inclusive o capítulo seguinte. Agora, essa lei do Espírito e da vida significa quem tem o Espírito viverá, e porque tem o Espírito e vive, então, por meio do Espírito Santo de Deus, consegue cumprir o padrão moral da lei do Antigo Testamento. Por isso é que em Romanos 3:31, Paulo, depois de discorrer sobre a graça, ele afirma assim: anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, colocamos a lei de pé. Ou seja, a lei está escrita, ela permanece escrita, ela continua sendo santa, boa e justa. Eu é que sou corrupto. O problema está em mim, não está na lei de Deus, o problema está no pecado. Cristo é a solução para o domínio do pecado sobre mim, para a lei do pecado e da morte, a lei dos meus membros, que me prende à lei do pecado. E Cristo é também a solução para a condenação da lei de Deus sobre mim. Então, livre da condenação da lei, livre do domínio do pecado, eu tenho uma nova vida em Cristo, me identifico com a sua morte e com a sua ressurreição. E assim eu posso viver uma vida pelo Espírito, guiado pelo Espírito e, portanto, cumprindo o padrão moral da lei de Deus. Eu não cumpro o padrão moral da lei de Deus para ter vida, eu tenho vida em Cristo, mas é exatamente por causa da vida que eu tenho em Cristo e da direção do Espírito Santo que eu posso cumprir todo o padrão da lei moral de Deus.
esse é o resumo, né, desse ensinamento. E depois a lei do Espírito da vida e todas as suas implicações, a vida vitoriosa, né? Esse capítulo 7 ele é muito pessimista, porque Paulo está descrevendo a condição do homem sem Deus. Mas a descrição da vida vitoriosa em Cristo, a vida no Espírito Santo de Deus, está no capítulo 8. E aí então é que nós podemos ter o quadro completo, porque se nós ficarmos só no capítulo 7 também, a indicação da vitória em Cristo, né, da vida em Cristo, está aqui, mas não é completa. É preciso que nós completemos essa visão, essa compreensão com aquilo que está no capítulo 8 também. Então, a solução para o homem, para o velho homem, né, para essa lei dos membros, é a morte. E essa morte só é possível por causa da morte de Cristo. Essa morte só é possível na cruz de Cristo, nos identificando com Cristo. Bom, se Deus quiser, quinta-feira nós estudamos o capítulo 8, então. Quem está acompanhando pelo Teodidatas, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe um comentário. Deus abençoe, até a próxima.